Galera, fazer uma graduação em um curso qualquer, como filosofia, por exemplo, parece algo muito simples, parece não ter qualquer segredo. Você entra lá, faz o curso e sai, digamos, como um filósofo profissional. Mas se eu te contar que as coisas não são bem assim. Na verdade, existe um conjunto de passos que, se você seguir, você certamente vai sair de lá com uma boa graduação. Mas eu acredito mesmo que se você não seguir pelo menos alguns desses passos, você tem uma boa chance, uma chance realmente boa de terminar, digamos, se você se perdoa a expressão, com uma formação bastante medíocre. No vídeo de hoje eu apresento 5 dicas para fazer uma boa graduação em filosofia. Quer saber quais são? Então assiste esse vídeo. Meu nome é Sagi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês, adivinhem, sobre filosofia. Sem enrolação, indo direto ao primeiro ponto, a primeira dica que eu tenho para dar aqui é a seguinte: o ensino médio acabou. Entenda que o ensino médio acabou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no ensino médio a gente é primordialmente aluno. Quando a gente termina o ensino médio, a gente é então ex-aluno. Numa graduação em filosofia, as coisas são ligeiramente diferentes. Quando você terminar a graduação, você não vai ser um mero ex-aluno, você vai ser um filósofo profissional. E se espera, é claro, que haja uma diferença entre um filósofo profissional, por exemplo, e um filósofo amador. Há muita gente aqui no YouTube que ganha vida discutindo problemas filosóficos. Há muita gente profissional fazendo isso e há muita gente amadora fazendo isso. E a gente espera que haja uma diferença entre os dois. Tal qual há uma diferença, por exemplo, entre o físico amador e um físico profissional. Entre, sei lá, um engenheiro amador e um engenheiro profissional. Enfim. Ocorre, no entanto, que um filósofo profissional precisa ter um conjunto de habilidades. Para citar só algumas aqui, são muito mais que essas, mas para citar só algumas. Um filósofo profissional precisa ser capaz de interpretar, ler e interpretar textos muito, mas muito difíceis. Um filósofo profissional precisa ser capaz de articular argumentos e teses muito complexas. Na verdade, realmente muito complexas. Existem argumentos famosos em filosofia que são extremamente difíceis de articular, extremamente difíceis de entender. Um filósofo profissional precisa ser capaz de escrever artigos acadêmicos de qualidade, que possa colocar para o debate com a comunidade acadêmica, precisa ser capaz de realizar pesquisas sobre filosofia e etc. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque a aquisição dessas habilidades requer que a gente tenha, com relação, por exemplo, às disciplinas de filosofia, disciplinas que você vai fazer ao longo da graduação, uma atitude diferente daquela que a gente costuma ter com relação ao ensino médio. E que tipo de atitude a gente costuma ter com relação ao ensino médio? Bem, é mais ou menos isso aqui. A gente chega, assiste a aula, absorve o conteúdo que assistiu e então usa esse conteúdo para resolver uma avaliação qualquer, pode ser de diferentes tipos. E ser aprovado naquela avaliação. O objetivo central é fazer aquela avaliação e ser aprovado. A nossa atitude com relação ao conteúdo é quase toda passiva. A gente chega lá para receber um conteúdo, anotar num caderninho, né? E poder usar aquilo depois numa avaliação. No máximo a gente dá uma estudada antes da prova, de algumas horas, quando é bom aluno e etc. Diz a verdade aí, não é bem isso que acontece? Foi assim seu ensino médio? Mente não, foi assim ou você fez algo diferente? Bom, mas a verdade é que a maior parte das pessoas de fato encara o ensino médio assim. Talvez eu tenha encarado também, para dizer a verdade. Bom, mas isso não importa, né? O que importa aqui é que você não deve encarar as disciplinas de uma graduação em filosofia dessa forma. Para começo de conversa, você deve sempre, o primeiro passo sobre como fazer uma disciplina em filosofia é leia o texto que vai ser discutido em cada aula antes da aula. Não durante a aula e muito menos depois, antes da aula. Vá para a aula com o texto lido. Ao ler, separe o que você entendeu no texto do que você não entendeu. Quanto àquilo que você entendeu, tenha uma atitude crítica. Se pergunte o seguinte: a solução que esse filósofo está apresentando para esse problema, eu concordo com ela? Essa solução é plausível? Eu consigo pensar em objeções a essa solução? O argumento do filósofo apresenta problemas? É possível apresentar objeções a esse argumento? Será que ele tem pontos fracos ou falhas, etc? Aqui alguém pode dizer: ah, Sagi, mas se eu estiver muito no início do curso, minhas objeções, etc., vão ser ingênuas. Olha, provavelmente vão ser ingênuas, mas você já vai ver a importância de você formulá-las mesmo assim. Quanto à parte que você não entendeu do texto,
Você vai fazer o seguinte, procure pelo menos uma bibliografia secundária, um artigo de outro autor, muitas vezes artigo que não foi indicado para disciplina, mas procure lá, que explique aquele ponto, tente consultar esse artigo, tente aprender, formule hipóteses de interpretação sobre os pontos que você não entendeu, especule sobre aquilo que você não entendeu e etc. Depois de você fazer tudo isso, você vai para a aula. Tudo isso vai ser levado para a aula. Agora olha a diferença, você não vai mais chegar na aula e pegar um caderninho e ficar anotando conteúdinho. Isso é o que a maior parte das pessoas fazem. Por Deus, se você quiser fazer uma pós-graduação em filosofia, você não vai fazer isso. Você vai chegar na aula e agora você vai ser um participante ativo dessa aula. Você vai, para começar, guiar o professor para as partes que você não entendeu, pedindo para que ele explique, vai apresentar suas hipóteses de interpretação. Quando o professor prestar a interpretação dele, se for diferente da sua, e se você não perceber por que a dele é mais plausível, você pode dizer, professor, por que eu não poderia interpretar esse ponto aqui, esse argumento dessa forma, essa tese dessa forma, esse trecho dessa forma? E vai discutir, vai apresentar suas objeções. Professor, olha só, eu tenho essa objeção aqui, essa parte, será que ela funciona? Não tem problema ser ingênuo, não. Se você estiver, por exemplo, no primeiro, segundo período, o professor sabe que você está começando a sua jornada. Ele sabe que provavelmente suas objeções, etc., serão relativamente ingênuas. Mas isso faz parte do processo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Imagine que você tenha feito isso uma disciplina inteira. Uma disciplina tem em torno de 15 aulas. Então você vai ter passado 15 aulas fazendo isso. Você leu o texto antes da aula, pensou ativamente sobre o texto, buscou uma referência secundária e etc. Imagine o outro aluno, que vai ser o aluno padrão, a maior parte dos alunos fazem isso. A maior parte faz isso, perdão. Está lá, indo na aulinha, anotando conteúdinho e esperando para fazer uma avaliaçãozinha, pode ser um trabalho, uma prova, etc., usando conteúdinho anotado. Quem vai terminar a disciplina sabendo mais? Quem vai terminar a disciplina sabendo muito mais? O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, você ao fazer isso, ao não ter uma atitude completamente passiva com relação ao seu professor e com relação ao conteúdo recebido, você vai de fato aprender mais. E olha só, você vai desenvolver um conjunto de habilidades que eu já mencionei aqui. Você vai desenvolver a habilidade de interpretar um texto difícil, você vai estar lá lendo, por exemplo, Descartes, mas tentando interpretar os trechos que você não entende, formulando hipóteses de interpretações, pensando em objeções, pensando em pontos fracos no argumento dele, etc. Ao fazer tudo isso, você vai estar treinando, de fato, como se lê um texto de filosofia. E ao apresentar seus argumentos e discutir dentro da sala de aula, você vai estar treinando formular e discutir argumentos complexos. Porque o texto que você vai estar lendo provavelmente vai estar recheado de argumentos complexos. Geralmente a gente estuda textos de filósofos renomados. Então vai estar lá provavelmente recheado de teses e argumentos muito sofisticados, muito complexos. E você vai treinar a discussão e a formulação dessas teses e também das suas próprias hipóteses na sala de aula. Você vai treinar também um pouco de como fazer pesquisa, porque ao procurar por uma referência secundária, você já está ali fazendo pelo menos parcialmente uma pesquisa. Você está treinando em cada disciplina, em cada aula de cada disciplina, um conjunto de habilidades que são extremamente importantes. Compara o que vai acontecer com você. Suponha que você faça isso, nem em todas, suponha que você faça isso em 10 aulas de uma disciplina de 15 aulas. Compara o que vai acontecer com você com o que vai acontecer com o aluno que está lá. Eu vou anotar o conteúdo para estudar para a provinha. Por Deus, né? Inacreditável. Enfim, é óbvio que você vai sair da disciplina com um domínio gigantescamente maior. Agora eu vou te pedir para fazer outra comparação. A gente sabe que você não vai ter uma disciplina só, você vai ter muitas disciplinas. Suponha, por exemplo, que depois de 5 disciplinas, você tenha feito isso em 10 aulas de cada disciplina. Você vai ter treinado todas essas habilidades já por 50 vezes. Agora imagine você fazendo isso o curso inteiro. Se você fizer isso o curso inteiro, você com toda certeza vai adquirir ainda muito mais habilidades do que a gigantesca maioria dos alunos. Porque a gigantesca maioria encara a graduação, talvez por falta de informação, muitos porque não têm interesse mesmo, como uma espécie de ensino médio. E note que é muito, mas muito difícil desenvolver essas habilidades que eu mencionei aqui se você tiver atitude passiva. Você não vai conseguir desenvolver a habilidade de ler um texto sofisticado, nem de articular argumentos e teses completas, se você, de fato,
Não se embrenhar lá em tentar interpretar texto, formular hipóteses, ler os textos, discutir as hipóteses com seu professor, enfim, apresentar seus argumentos e etc. A gente pode ir então direto para o segundo ponto, que é, na verdade, relacionado com o primeiro. Os meus dois próximos pontos, na verdade, vão ser relacionados com o primeiro. De forma muito direta, o segundo ponto é: aproveite os pesquisadores renomados. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos começar pelo seguinte. Quando você entrar na universidade, tem uma boa chance de ter professores com diferentes habilidades lá. É muito comum, um erro que a gente comete ao encarar a universidade como ensino médio é achar que o professor tem a principal função dele é dar aula. Nem sempre é. O professor também tem a função, por exemplo, de ser um pesquisador. Aliás, essa é a principal função de muitos professores. Muitos professores se interessam mais pela pesquisa universitária do que por aula. E eles desempenham, claro, essas duas funções simultaneamente, mas alguns são muito bons pesquisadores e, no entanto, não têm uma didática tão boa assim na aula. Outros têm uma didática incrível na aula, mas não são tão bons pesquisadores. E por que eu estou dizendo isso? Porque ocorre o seguinte: a filosofia no Brasil está se desenvolvendo e já está ficando relativamente comum você ter pesquisadores bem interessantes dentro das universidades. Pessoas que já conseguiram publicar em periódicos internacionalmente renomados, pessoas que conseguiram publicar com boas editoras muitas vezes internacionalmente renomadas, pessoas que estão em debate com a filosofia internacional, muitas vezes cuja pesquisa é relevante, chega a ser mundialmente relevante, está sendo respondida e analisada por filósofos de outras partes do mundo. Em suma, pessoas estão desenvolvendo pesquisa de ponta. É claro que nem toda universidade tem pesquisadores de ponta, mas boa parte já tem. Então você vai encontrar lá esse tipo de professor também. Muitos deles, como tem um foco na pesquisa, às vezes não tem uma didática tão boa. E o que boa parte dos alunos faz? Não aproveita. A didática dele não é tão boa, então eu vou escapar das disciplinas dele. Aí os alunos trancam ou não se matriculam em disciplina desses professores. Cara, o que eu já vi de professor renomado dando aula para 5, 10 alunos, porque o resto trancou para não correr risco de ser reprovado, não está no gibi. É muito comum isso. E até, de um certo ponto de vista, faz sentido. Se você encara a graduação como ensino médio, então isso faz sentido. Afinal, você vai chegar na aula, vai ficar lá anotando conteúdo e depois vai usar esse conteúdo na avaliação. Se o professor não tem uma grande didática, meramente anotar o conteúdo dele pode te colocar em sério risco de não passar. Mas aqui a gente já vê, lembrando do nosso ponto anterior, que isso só faz sentido se você tratar o ensino médio, a universidade como ensino médio. Se você tiver aquela atitude que eu acabei de mencionar, de ler todo o texto antes da aula, fazer análise crítica e aprofundada dos textos, discutir na aula, etc., você dificilmente vai ser reprovado, meramente porque o professor não tem uma grande didática. Porque você já vai chegar na aula tendo conteúdo, você não vai chegar zerado na aula. Você vai chegar já tendo interpretação do texto, tendo lido uma bibliografia secundária, tendo hipóteses de argumentos, críticas ao texto, etc. E isso, ao colocar isso tudo lá, você certamente vai conseguir extrair muita coisa do professor e vai conseguir completar o que você já tem com o conteúdo que ele te oferece e vai conseguir com toda certeza ser aprovado. Mesmo porque muito pouca gente faz isso, então dificilmente o professor vai reprovar quem faz, você vai ter um excelente nível seu trabalho, a avaliação, seja ele qual for. Vale notar também que existe um outro ponto de vista pelo qual essa atitude de evitar os pesquisadores não faz muito sentido. Você tem a oportunidade de encontrar um pesquisador internacionalmente renomado, cara, isso é uma oportunidade de você debater filosofia com alguém que está debatendo filosofia aí em altíssimo nível, com alguém cuja opinião filósofos do mundo inteiro querem saber. É uma oportunidade de você ver na prática como um filósofo de ponta faz filosofia, de ver na prática, de aprender um pouco na prática como se faz uma pesquisa em filosofia. Em suma, você não pode deixar essa oportunidade passar. Se a sua universidade inclui um ou mais grandes pesquisadores, aprenda a extrair o melhor que você puder extrair deles. Não vai ficar deixando de fazer disciplina, pelo amor de Deus, né? Ficar deixando de fazer disciplina por causa de medo de ser reprovado por Deus. Não faz isso não. Aproveite para extrair o que de melhor você puder extrair do pesquisador. Vamos para a nossa terceira dica. A terceira dica é essa. Aprenda a escrever artigos. E aqui, eu já tenho que começar combatendo muito fortemente um mito
que talvez você já tenha ouvido ou talvez já tenha ensinado dessa forma. É o seguinte, o mito aqui é a ideia de que você deve esperar o seu TCC para poder começar a escrever artigo. O TCC geralmente é o resultado de alguns anos de pesquisa do graduando. Então lá, claro, vai ter muito mais referência bibliográfica, é um trabalho muito mais cuidadoso e etc. Faz todo sentido, à primeira vista, deixar para tirar um artigo de lá, depois que você defendeu o TCC e foi aprovado, aí você pega, ele é geralmente maior que um artigo, pega ele, adapta para um artigo e tenta alguma coisa. Certo? Não. Mas tá muito, pensa num trem errado. É isso aí, tá tudo errado isso aí. Por que tá errado? O mito, quem defende o mito do artigo no final do curso, ignora um fato muito simples. Você só aprende a escrever escrevendo arabolas. Você pode ficar lendo quantas bibliografias você quiser ao longo do curso inteiro. Depois que você sentar para escrever um artigo de filosofia, se você não tiver feito isso já, vai ser um desastre. Eu te garanto, isso vai ser um desastre. Aliás, eu fiz um vídeo aqui, fazendo um breve parênteses, sobre como escrever um artigo de filosofia, onde eu dou algumas dicas para você começar a escrever um artigo de filosofia. Meu canal ainda é pequenininho, tem pouca gente aqui, etc. Mas esse vídeo até que está indo muito bem, é um dos vídeos do canal que está indo melhor. Dá uma olhada aí na tela final desse vídeo aqui, que eu vou indicar ele, vai estar aí na tela final. Bom, vamos voltar para o nosso conteúdo. Por que está errada essa ideia do mito do artigo no final do curso? Porque você precisa treinar para aprender a escrever artigo. Não adianta você estudar horrores, um mundo de conteúdo, para só depois ir lá escrever o primeiro artigo no final do curso. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer um bom artigo, vai ter formado e não vai ter mais oportunidade de usar a sua graduação para treinar. Então comece a treinar e escrever artigo desde cedo, muito cedo mesmo. Ah, mas quanto cedo? Cara, se você tiver disposição, no segundo período já pode estar lá metendo o dedão lá na tecla, né? Hoje em dia não é mais na caneta. Então lá, mete o dedão na tecla lá, rapaz. O que você tem a perder? Nada. Então comece a escrever artigo desde muito cedo. Aliás, você pode usar as dicas que eu te dei aqui sobre como fazer uma disciplina para escrever artigo. Muitos professores pedem trabalhos no final da disciplina, ao invés de provinha. Quando eles pedem trabalhos, você pode entregar como trabalho um artigo. E você não fez a disciplina lendo todos os textos antes da aula, lendo bibliografia secundária, etc., você vai chegar no final da disciplina cheio de ideias, cheio de argumentos, porque você passou a disciplina inteira lendo e debatendo ideias de forma aprofundada. Então você vai estar transbordando de ideias e argumentos. Pega isso tudo e coloca em forma de artigo. Mas Sagi, vai dar errado, meu artigo não vai ficar publicado. Ora bolas, não é claro que não vai ficar publicado. Bom, se você conseguir publicar o primeiro artigo que você escrever, parabéns, você é foda pra chuchu. Mas você não precisa publicar agora. Você precisa treinar a escrever para poder publicar em breve. Então treina, escreve o artigo. Se não ficar publicado, não tem problema. O que importa agora é que o artigo passe na disciplina, né? E vai ser um trabalho aprovado na disciplina se for feito de forma cuidadosa e com base em todo aquele modo de fazer a disciplina que a gente conversou antes. Vai ser aprovado com certeza. Então faça o artigo, entregue para o seu professor. E aqui é um ponto muito importante. Não importa a sua nota, discuta o artigo. Porque acontece assim, aí você tira 10 no trabalho final para o segundo período, por exemplo, e pensa que não precisa discutir o artigo. Está errado, cara. Por que está errado? Porque o professor avalia de acordo com o grau exigido para o período. Mas você não está treinando a escrever artigo de segundo período, você está treinando a escrever artigo para publicar. Claro, você ainda está no segundo período, mas você já está treinando para publicar. Então o que você vai fazer? Tirou 10 no artigo? Ainda assim, vai lá na sala do professor e pergunta, olha, eu fiz esse artigo porque eu também estou treinando a escrever artigo. Você pode me informar o que está indo mal no artigo? Para no futuro eu poder começar a escrever artigo para publicar, o que eu tenho de aprender? O que esse artigo fez de errado? E ele vai te dar a dica, olha, eu começaria por aqui. Eu acho, para começar, que você está articulando mal os argumentos e seu problema está sendo esse aqui. Ele vai te apontar um conjunto de problemas que seu artigo está tendo. Agora o que você vai fazer? Na próxima disciplina para a qual você for redigir um artigo, é relevante que você vai publicar ou não. Mas na próxima para a qual você for redigir um artigo, você vai revisar os erros que ele apontou no seu primeiro. Seu próximo artigo vai ficar melhor. Você vai fazer isso a graduação inteira, mano. Aí quando você chegar na final, agora eu vou te perguntar novamente. Quem você acha que vai estar melhor em escrever artigo quando chegar o momento de escrever o TCC? O final da graduação. O cara que treinou
durante várias disciplinas da graduação inteira, ou o cara que deixou para escrever o primeiro artigo durante o TCC, após o TCC. Pergunta 2. Quem vai fazer um TCC melhor? A pessoa que treinou escrever artigo ao longo da graduação inteira ou a pessoa que ficou lá, não vou escrever artigo não, vou esperar depois do meu TCC porque eu sou cuidadoso. Cuidadoso, não, vai dar errado o artigo do outro. Você vai escrever um excelente TCC, porque você treinou a graduação inteira. Você discutiu o seu artigo com professores, etc. Seu TCC, com toda certeza, vai ficar bem acima da média. Para finalizar, tem também um outro aspecto prático de escrever artigo, de treinar a escrever artigo, que é o seguinte: quem defende o mito do artigo no final do curso não te conta uma coisinha um pouquinho importante. Que muitos programas de mestrado exigem artigo como uma das etapas de avaliação. Agora minha pergunta: quem vai sair melhor nessa prova? Quem treinou a escrever artigo a graduação inteira ou o cara que esperou para escrever o primeiro artigo no final da graduação? É claro que é quem treinou a graduação inteira. Então, treinar artigo vai aumentar ainda a probabilidade de você sair bem no mestrado. Dica número 4. Domine o inglês. Aqui eu já vou começar te avisando que não é nada muito exagerado, não estou te pedindo nada muito difícil, não. Por exemplo, no meu primeiro dia de aula mesmo, minha primeira aula de filosofia, eu era apaixonado por filosofia, fui lá, meu Deus, vamos tornar um filósofo, estava todo ansioso. Na primeira aula, a professora disse pra gente que quem não sabe pelo menos 6 idiomas não conseguiria ser um filósofo hoje em dia, que tem que poder ler todos os trabalhos clássicos no idioma original, que tem que saber alemão, francês, inglês, grego, latim, o próprio português, né? Enfim. A gente saiu desesperado daquela aula lá, meu Deus, todo mundo vai fracassar aqui como filósofo. Se você não é de classe média, você não consegue aprender 6 idiomas numa graduação. Eu acho que nem se você for de classe média, você consegue aprender isso tudo numa graduação. É claro que aquilo era delírio. Mas o que eu estou te pedindo aqui não é nem para você ser fluente em inglês, não estou pedindo para você falar, escutar e arrasar no inglês, não. Claro, se você arrasa no inglês, é ótimo, né? Muito bem. Aliás, se você arrasa em mais idiomas ainda melhor. Mas o mínimo que você precisa saber para sair bem na graduação é pelo menos ler inglês. E por que você precisa saber ler inglês? Pela seguinte razão. Na verdade, é uma série de razões. A primeira delas é para expandir suas referências bibliográficas. Cara, quando você vai fazer uma pesquisa em filosofia, se você limitar o conteúdo da pesquisa, as referências da pesquisa ao português, vai ficar muito restrito. Eu, por exemplo, pesquiso vagueza atualmente. Atualmente, minha pesquisa é em vagueza. E se eu for limitar minha pesquisa ao que há em português sobre vagueza, nossa, tem muito pouca coisa em português sobre vagueza. Em inglês tem um mundo de referências bibliográficas sobre vagueza. O segundo ponto é ter acesso à pesquisa de ponta sobre o tema. O que acontece? Hoje em dia é muito comum que mesmo profissionais, mesmo filósofos, que não têm como língua nativa o inglês, deixam para publicar seus principais artigos ou trabalhos, pelo menos, em inglês. Sem o inglês, você fica com pouco acesso a boa parte da pesquisa de ponta. Agora, por que eu estou dizendo aqui inglês e não outro idioma qualquer? Além dessa razão da pesquisa de ponta, além do fato de que várias pessoas deixam para publicar seus principais trabalhos no inglês, mesmo pessoas que não falam o inglês como idioma nativo, ainda tem outra razão. Você encontra quase tudo traduzido para o inglês. Todos os trabalhos clássicos de filosofia você vai encontrar traduzidos para o inglês. Eu não sei se isso ocorre, por exemplo, com o francês e o alemão. Em suma, há várias vantagens de se você tem tempo reduzido e tem que aprender um só idioma, aprenda a ler inglês. E aqui é muito importante notar o seguinte, antes que alguém comece aí, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, e etc, etc. A maior parte das pessoas que estão na graduação em filosofia não tem dinheiro para fazer curso de inglês. Quase todo mundo que eu conheço não fez curso de inglês. Aprendeu a ler exatamente como eu aprendi a ler, lendo. Eu aprendi assim, meu primeiro orientador do segundo período chegou, me entregou um texto de 30 páginas em inglês e falou assim, leia e traz para mim semana que vem sua opinião sobre o texto. Pronto, na minha época eu não tinha internet. Eu tive que pegar um dicionário grandão, acho que o dicionário está até aqui em algum lugar, não sei se dá para ver aí, esse dicionário aqui, ó, que eu usei na época da minha graduação. Eu usava um dicionário de papel, cara, para ir traduzindo palavra por palavra daquele negócio lá, porque o meu inglês era muito ruim, era verb to be, era isso. E foi muito, claro que eu tive que pedir adiamento, uma semana não dá, porque eu não conseguia, e pedi, acho que, eu não lembro em quanto tempo eu entreguei, acho que foi nos 15 dias eu consegui
fazer alguma coisa. E foi muito sacrificante, mas fiz lá a primeira leitura muito rudimentar, falhei em entender alguns pontos por causa de fala em inglês e etc. A segunda leitura estava um pouco mais fácil, a terceira um pouco mais fácil. Eu lembro até hoje quando eu percebi pela primeira vez, nossa, eu estou abrindo um pouco o dicionário. Eu já estava começando a ler inglês, abrindo um pouco o dicionário. Eu ainda abria bastante em comparação com hoje, mas eu já abria bem menos. Já não era aquela coisa torturante de ter que olhar cada frasezinha, eu tinha que olhar 3 vezes no dicionário. E assim, muita gente que eu conheço aprendeu inglês assim, cara. Então assim, não tem dinheiro, pega, senta e lê mesmo. Parece milagre, mas não. Você vai aprender, como eu aprendi, vários dos alunos que eu tive aprenderam assim também inglês. Então, não tem muito segredo aprender inglês, não. Mesmo que você não tenha dinheiro. E você só precisa saber ler. Claro, se souber mais, melhor. Mas se souber ler, você termina uma graduação, conseguindo fazer uma graduação de excelência em filosofia. Dica número 5, a nossa última dica é talvez a mais curiosa. É a seguinte, faça 2 pesquisas. Antes de explicar essa dica, eu imagino que muita gente vai ficar curioso com ela, mas antes de explicar ela, eu vou lembrar aqui, se alguém ainda não entrou no curso, não sabe como é uma pesquisa é um período de mais ou menos 1 ano, onde você passa estudando aprofundadamente um tema. Você começa escolhendo um orientador, sentando com ele para redigir um projeto. Ao redigir esse projeto, vocês submetem o projeto para a instituição relevante, a universidade ou alguma instituição financiadora, e aí seu projeto pode ser aprovado com bolsa, aprovado sem bolsa ou reprovado. Se for aprovado com bolsa, você recebe entre 200 e 400 reais. É uma ajudinha, né? É pouquinho, mas é uma ajudinha, melhor que nada. Se for aprovado sem bolsa, você não recebe nada, mas pode realizar a pesquisa, né, ganha certificado e etc. Quando você faz a primeira pesquisa, geralmente você vai passar o resto da sua vida de graduando, né, fazendo pesquisa, porque você vai renovar ela no ano seguinte, renovar. Renovar é mais fácil que a primeira aprovação. Então, beleza. Isso aqui é um resumo do que é uma pesquisa. Agora, por que eu estou dizendo para você fazer 2 ao invés de 1? Para começo de conversa, eu não estou dizendo para você fazer 2 pesquisas oficiais. Muitas universidades nem vão aceitar você submeter 2 projetos. Eu estou dizendo para você fazer uma oficial e a outra, se não puder ser oficial, pode ser só uma pesquisa informal, sem ter um orientador oficial, sem ter um certificado, nem nada disso. Como que você vai fazer essa pesquisa informal? Você vai imitar a sua pesquisa oficial. Por exemplo, no meu caso, a minha pesquisa oficial era em ética. Aí eu era orientado lá por um orientador e etc. A minha pesquisa não oficial era em filosofia da linguagem. E o que eu fazia? Eu aprendia o que eu estava usando em ética para fazer em filosofia da linguagem. Estou aprendendo onde buscar a fonte, então vou usar isso aqui para filosofia da linguagem também. Em ética eu estou escrevendo um artigo agora, então também vou escrever um artigo para filosofia da linguagem. Eu ia repetindo uma pesquisa na outra, imitando mesmo. Porque a ideia é que a sua pesquisa não oficial, a sua pesquisa 2 ou a sua pesquisa B, digamos assim, seja realmente uma pesquisa. Você vai produzir artigos tal qual produz na primeira, vai fazer pesquisa mesmo, selecionar referência bibliográfica tal qual seleciona na primeira e etc. E por que disso tudo? Há várias vantagens de você fazer isso. Antes de falar das vantagens, eu esqueci de mencionar um ponto que provavelmente pode ser fonte de dúvida. E o orientador, né? Na oficial você tem um orientador, e na pesquisa B, você não tem orientador? Eu fiz assim na minha pesquisa B, eu tinha vários orientadores informais. O que eu fazia? Eu selecionei os professores do departamento, eu tinha 3 professores lá que podiam me orientar em filosofia da linguagem. Então eu não pedi ninguém para me orientar, mas eu ia lá na sala deles frequentemente conversar sobre minha pesquisa informal. Chegava lá, pensei nesse argumento aqui, estou pensando nessa hipótese, o que você acha aqui do argumento de fulano? O que você acha do meu artigo? Eu fazia artigo e entregava para eles e pedia para eles corrigir para mim. Então acabou que virou uma coisa interessante, que eu fazia uma pesquisa informal e mantinha um diálogo constante com 3 pessoas, com 3 professores. Eu achei 3 que decidiram também, porque alguns, nem todos, aceitam fazer esse tipo de coisa se não for oficial. Mas vários outros aceitam. Então você vai achar alguém que aceite. E eu ia aprendendo lá com eles. Agora a vantagem de fazer 2 pesquisas é que te limita menos. Por exemplo, quando você terminar a sua graduação, você provavelmente vai querer fazer um mestrado. E por que você vai querer fazer mestrado? Porque o mercado de trabalho para filosofia não é lá essas coisas.
Então, no mestrado, você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você pega primeiro uma especialização, né? Você vai poder ter mais tempo para estudar, vai aumentar a pontuação do seu currículo para concurso, etc. Vai melhorar o currículo para ser aprovado em algum outro lugar, enfim. E também ganha uma bolsinha aí de R$ 1.200. É uma bolsinha, pouco mas já é uma bolsinha que você vai receber para estudar. Então você vai querer fazer mestrado. Só tem que os mestrados são divididos em linhas de pesquisa. Nem todo departamento aceita todas as linhas. Se você tem duas pesquisas em duas linhas diferentes, você tem muito mais opção de mestrado. Eu, por exemplo, pesquisei ética oficialmente e filosofia da linguagem não oficialmente. Então eu podia fazer mestrado ali para ética e filosofia da linguagem. Não adianta tentar fazer mestrado para a área que você não pesquisou. Provavelmente vai dar errado. Melhor fazer para a área que você pesquisou. O que acontecia? Eu pude escolher, então, uma gama muito maior de universidades, porque eu podia escolher todas aquelas que tinham ética e todas aquelas que tinham filosofia da linguagem. Eu acabei nem optando por ética, porque eu escolhi meu mestrado pelos orientadores que eu queria ter. Eu olhei lá, eu quero ser orientado por esse cara aqui, por aquela mulher ali, etc. Aí, o que acontece? Eu tive que selecionar, como os orientadores que eu selecionei acabaram sendo pessoas que eram capazes de orientar em filosofia da linguagem, mas que não iriam gostar de orientar em ética, eu acabei decidindo fazer projetos só em filosofia da linguagem mesmo e tentar mestrado só em filosofia da linguagem mesmo. Foi o que eu fiz. Acabou que eu fiz mestrado, doutorado em filosofia da linguagem e hoje eu sou especialista em filosofia da linguagem. Ou seja, todo o meu destino acadêmico foi decidido pela minha pesquisa B e não pela minha pesquisa A. Se eu não tivesse feito aquela pesquisa, meu destino seria radicalmente diferente. Eu não poderia ter tido os orientadores que eu tive, não poderia ter ido para a universidade que eu fui, enfim. Então vale a pena você ter uma pesquisa B, se você tiver tempo para isso, porque isso aumenta suas possibilidades, além de tornar você mais eclético também. É legal ser especialista em mais de uma área, não é mesmo? Às vezes, as pessoas terminam a graduação muito focadas em uma área só. Eu sou especialista em ética e às vezes sabe quase nada de todas as outras áreas. É bom você ser especialista em duas áreas. Você vai ter um diferencial, vai saber falar com mais domínio sobre duas áreas, etc. Tem esse ponto também. Resumindo, então, são essas as 5 dicas. Eu acho que se você seguir todas elas, você vai... eu tenho certeza, uma plena convicção, que se você seguir todas elas, você vai terminar a graduação num nível bem elevado mesmo. Você vai poder olhar e falar assim, nossa, realmente, eu estou num nível bem mais elevado que a média. Você vai poder aproveitar muito mais sua graduação, desenvolver as habilidades que um filósofo profissional deveria ter e que, infelizmente, muita gente não desenvolve. Em parte porque encara a graduação como um ensino médio, como um escolão, né? E não é bem assim. Enfim, o que eu tenho para dizer é isso. Vocês opinem aí, claro, se vocês conseguem pensar em novas coisas, em coisas que eu não pensei aqui, quais outras coisas vocês acham que tornaria uma graduação excelente, que faria com que a pessoa terminasse com uma boa graduação. Digam aí também se vocês discordam de mim, talvez vocês tenham uma opinião diferente. Eu acho que esse ponto que você falou não é necessário para uma boa graduação e etc. Não tem problema nenhum, faz parte. Eu estou falando aqui aquilo que eu penso que te ajudaria muito a terminar como um bom profissional em filosofia, terminar a graduação como um bom profissional em filosofia. E apresentei minhas razões, mas estão livres aí para discordar. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. Então comentem aí, respondam aí. Curtam se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreve para ficar de olho nos próximos vídeos. Eu faço vídeos sobre os mais variados problemas, áreas da filosofia, vídeos sobre história da filosofia, sobre filosofia da linguagem, metafísica, sentido da vida, enfim, sobre temas práticos como escrever um ensaio, que vai estar aí indicado no final desse vídeo. E esse aqui também, tema prático, como fazer uma boa graduação, são variedade, tudo que puder pensar sobre filosofia eu vou falar aqui. Você vai poder acompanhar os vídeos no futuro. E não se esqueçam que vem muito mais filosofia por aí.